Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Estruturando a vida para algo maior. Amém? Amém, queridos? Estão aqui? Estão comigo? E esse é a nossa sexta quarta-feira, só tem mais uma. Viu? Já está acabando. Nem parece que a gente ficou 7 quartas-feiras aqui. Quarta-feira que vem já é a última. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a resiliência para a gente superar os medos. A gente vai falar dentro desse texto que o que é a resiliência. Quando a gente pensa em resiliência, todo mundo sabe o que é resiliência? Quem não sabe o que é resiliência, seja sincero e levanta a mão então. Viu? Tem gente que não sabe o que é resiliência. Resiliência. O que é resiliência? Se a gente fosse simplificar a resiliência, é o seguinte: você recebe um choque, não é um choque da eletricidade, você recebe uma notícia que te impacta, te choca, e ainda assim você consegue ter força nas pernas para continuar. Você já viu gente que fica chocado e não consegue ter ação? Tem gente que não consegue ser resiliente em alguns momentos. Às vezes a gente recebe uma notícia, choca a gente. Tem gente que se vê um pitbull, vê um leão vindo, o que acontece com ele? Faz igual o Chaves, né? Não é? É ou não é? E a resiliência é um desafio para a gente, ser resiliente, porque a gente está acostumado a só ouvir notícia boa. E é muito gostoso ouvir notícia boa, mas vão ter momentos na nossa vida que a gente vai ser pego de surpresa em algumas situações. Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão da resiliência para a gente poder superar os nossos medos. Porque os medos é normal que a gente tenha, mas o medo não pode sufocar a gente ao ponto da gente não acreditar que é possível. Amém? Quem acredita que Jesus andou sobre o mar? Eu acredito. Se você não acredita, vai embora agora para a tua casa. Eu acredito que Jesus andou sobre o mar. Eu acredito que Pedro andou sobre o mar. Eu acredito que o mar vermelho se abriu. Tudo que está na Bíblia eu acredito. Você é louco, eu acredito. Tudo que está na Bíblia é para eu e você acreditarmos. Amém, queridos? Então, às vezes, os medos fazem a gente sucumbir diante de algumas circunstâncias. Sufocam a gente ao ponto da gente, às vezes, parar de acreditar. Parar de continuar confiando que é possível. Então, vamos ler o texto aí. Mateus capítulo 14, a partir do verso número 22, a gente vai ler até o 33. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Essa palavra compeliu, a gente pode trocar ela. Deixa eu ver qual é a versão ali. E logo ordenou, ordenou. Essa ordenou ainda é fraca ainda, porque a gente pode trocar essa palavra compelir por forçar. Jesus forçou eles: olha, vocês precisam ir, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, verso 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra.
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, tomados de quê? De medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que andar com Jesus nem sempre andar com Jesus é sempre uma oportunidade de preparação para algo maior, porque a gente está vendo aqui um momento em que Pedro ele consegue andar sobre as águas, e talvez a gente critique o espanto dos discípulos, mas quem não ficaria espantado se quase ao amanhecer Jesus viesse andando sobre as águas sem que você conseguisse ver nitidamente que era Jesus realmente? E normalmente quando a gente está próximo da manhã, a nossa visão ela ainda é um pouco prejudicada, ela ainda é um pouco turva, não é isso? Sim ou não? E tem momentos em que a gente não está vendo e a gente só conhece porque é alguém que a gente sabe a voz dela, a gente conhece a voz dela. E os discípulos, nem a voz aqui foi algo muito perceptível para eles, porque é um evento diferente para eles. Porém, a gente vê que no reino de Deus, a gente precisa entender que as experiências elas são gradativas. E é você e eu que temos a responsabilidade de avançar por essa experiência. Amém? Quem quer ter experiências maiores com Deus? Agora, quem quer pegar um barco de madrugada e atravessar a tempestade? Ninguém levantou a mão? Você está vendo que é um contrassenso nosso? A gente está muito disposto a viver experiências novas, mas às vezes a gente não entende que existe um preço a ser pago. Se for embora agora que eu ia começar a pregar para vocês, a gente quer viver experiências novas, mas às vezes a pergunta é: o quão disposto eu e você estamos a nos deixar, nos permitir viver experiências novas com Deus? Você talvez já viveu cultos igual a mim, que te deixaram saudade, mas esse Deus que moveu a sua vida, esse Deus que moveu você naquele culto, ele deixou de existir? Ele já não existe mais? Ou ele continua existindo? Então quem mudou, foi ele ou foi eu? Foi ele ou foi você? Quem muda é a gente que muda. E se a gente parar para pensar, Deus ele tem uma disponibilidade de aumentar a intensidade daquilo que a gente vivencia com Ele. Amém? Você entendeu isso? Vou voltar a dizer, vou repetir. Deus tem
a possibilidade de aumentar a intensidade daquilo que a gente viveu ontem com Ele para viver hoje. O que você viveu ontem já passou. Deus quer que você viva coisas maiores ainda. Quando Jesus vai dizer, olha, se vocês crerem, farão obras ainda maiores do que a que eu fiz, não é só algo mirabolante, não. Se você parar para pensar o que os homens viveram no passado, talvez hoje a gente seja muito mais privilegiado do que muitos deles. Já parou para pensar em Sansão, que tinha uma força sobrenatural, mas o Espírito Santo era uma inspiração, que vinha há algum tempo e ia embora. Mas em você ele veio como uma promessa de Jesus para habitação. Ele não vai mais embora. Quem habita não vai embora. Amém? É a habitação. Então para pensar no que você tem. O que você tem dentro de você e o que eu tenho também é algo precioso demais. Mas quando a gente pensa nas experiências que os discípulos vivenciaram, também passa por uma necessidade de entender que essas experiências também fazem parte daquilo que eu me entrego. O quanto eu me entrego, o quanto eu me dedico. Eu sempre gosto de citar nessa questão do derramamento da presença de Deus, da manifestação da glória de Deus, o retiro. Porque no retiro parece que as pessoas estão mais sensíveis, sim ou não? Não, você fez uma leitura totalmente errada. Elas não estão mais sensíveis, elas estão mais vazias delas mesmas. Porque alguém disse para elas, se dedique essa semana, jejue. E a gente é muitas vezes conduzido para esses lugares. E é por isso que às vezes algumas lideranças elas se tornam abusivas hoje no reino evangélico. Por isso que algumas pastoras vão dizer que uma vez por semana tem que ter no mínimo 2 irmãs limpando a sua casa. Por quê? Porque você tem pouco relacionamento com Deus. Aí você consegue ser manipulado facilmente por alguém que faz você deixar o cuidado da sua casa, do seu lar, para cuidar da casa dele. Não existe isso. Só existe isso na vida de pessoas que não entenderam o lugar que elas precisam acessar em Deus. E aí vai ser facilmente manipulado, vira uma marionete, vira um boneco. E a gente vai se permitindo ser manipulado nesse sentido. Agora, quem está disposto a viver novas experiências com Deus, tem que entender que é proporcional à sua entrega. Repita comigo, é proporcional. Se você entrar com água até o tornozelo, o que você molhou? Qual a parte do teu corpo? Oi? Me ajuda. Os dedos. Se você entrar até o joelho, você molhou do joelho para baixo. Se você entrar num lugar tão fundo que você sozinho não consegue, você vai molhar todo o corpo. Mas o que acontece às vezes no reino de Deus? Tem um monte de gente entrando na piscina com roupa de neoprene, de mergulhador, de alta profundidade. A pessoa não quer se molhar, ela não quer viver isso. Por quê? Porque ela está presa. Então, vivenciar experiências novas com Deus também passa pelo quanto eu e você vamos ter de dedicação. Amém? Ah, tá difícil. Pô, não consigo sentir a presença de Deus. Para de olhar para os outros. Olha para dentro de você. Esse é um exercício que eu faço. Hoje, graças a Deus, eu sou pastor, eu sento na frente aqui. E o máximo que eu vejo o pessoal no altar. Mas quantas vezes eu me distraía com as pessoas na igreja? Passa alguém, o que a gente faz? A gente olha. Passa uma criança, a gente olha. Por quê? Porque é difícil se dedicar. E às vezes essa dedicação ela é necessária. Pensa em Davi, o quanto ele se dedicou para que a glória de Deus se manifestasse, para que ele entendesse que o que ele estava carregando representava a glória de Deus. Já parou para pensar
em cada 6 passos parar e sacrificar o Senhor em adoração? Pensa o quanto de renúncia tem que se fazer para isso. Mas a palavra diz que a glória de Deus voltou para Israel. Então, o quanto que a gente quer? O quanto que a gente quer de Jesus perto da gente está relacionado proporcionalmente ao quanto a gente busca. Você fica a semana inteira sem pegar a Bíblia para ler. E aí você quer chegar aqui no culto de domingo à noite voando? Não vai. Sinto te informar. Você vai ver gente do teu lado e desculpa, você ainda vai ser alguém crítico. Não sei para que glorificar tão alto assim, quando na verdade aquilo ali tinha que estar ativando algo dentro de você. Opa, eu sei onde eu estou agora. Não vou me perder, não vou me deixar. E alguém falando em línguas, aí você, para que falar em línguas? Você vai se tornando crítico daquilo que você está vendo. Por quê? Porque quem não experimenta, não sabe o gosto que tem, sabe? Quem gosta de jiló aqui? Quem gosta de quiabo? Meu Deus, quanta gente gosta de coisa ruim, hein? Brincadeira. Não se ofenda, calma. Já sabe, eu não gosto de jiló nem quiabo. Me chamou para tua casa para almoçar? Jiló, quiabo, never. Ok? Prefiro uma picanha. Mas como que você gosta de jiló? Porque você experimentou, gostou do gosto. Você é louco, gostou de jiló. E tem louco que gostou de quiabo. Não gosto de quiabo. Pastor, você já experimentou? Já experimentei os dois. Não gostei. O gosto não me atrai. Não é bom para mim. E Deus, provai e vede que o Senhor é bom. Esse é o problema. Deus se experimenta. Quando? Todo dia. E é um convite dele para a gente. Amém? Mas vamos lá. Então, em Mateus capítulo 8, do 23 ao 27, não precisa abrir a sua Bíblia aí, os discípulos já haviam vivido uma experiência parecida com essa. E é proporcional, vai aumentando. Eles já haviam passado por uma dificuldade. Já haviam vivido esse ambiente de barco, sabe, de perigo, de risco. Já tinham passado por tudo isso. Mas parece que isso não fez eles aprenderem. Parece que eles não aprenderam que mesmo se Jesus estiver com a cabeça num travesseiro, em algum momento ele vai dizer: vento, te acalma. Mar, te aquieta. Por quê? Quem manda é Ele. Mas às vezes a gente tem memória curta para aquilo que Deus faz na nossa vida, sim ou não? Em algumas vidas, às vezes parece que eu observo que o mesmo Deus que fez algo na vida dela já não se torna mais suficiente hoje. Meu irmão, talvez a proporcionalidade do problema seja também um Deus dizendo: não, eu que estou permitindo, porque o que eu quero fazer na sua vida é algo muito maior. Amém? Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Eu pedi aqui, levanta a mão quem quer, quem acredita, né? Nem lembro mais o que eu falei. Oi? Não. Quem quer andar com Jesus sobre o mar? Agora, quem quer entrar no barco no meio de uma tempestade para depois experimentar isso? Talvez a gente não queira. Aí mude um pouco o nosso conceito. Não, eu já não quero tanto. Por quê? Porque representa uma dificuldade, mas às vezes essa dificuldade também representa um passo maior que você vai estar dando com Deus. E você não tem problema você ter medo igual Pedro. Não tem problema a sua fé ser pequena. Porque às vezes a nossa fé se torna pequena diante de algumas circunstâncias. E o interessante, eu já falei disso aqui em uma outra ocasião, Jesus não diz para Pedro, homem de nenhuma fé. Ele diz para Pedro, homem de pequena fé.
é diferente. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você podia ir mais um pouco. Porque qual era o desejo de Pedro? Qual era? Andar sobre as águas. Ele já andou? Já. Talvez para Pedro já é suficiente ter dado alguns passos, mas para Jesus nunca vai ser suficiente, porque Jesus já conseguia visualizar Pedro voltando, sabe, abraçadinho com Jesus ali no barco e chegando lá dentro do barco e falando para a galera: e aí, pessoal, andei sobre as águas. Mas a gente está lembrando de Pedro, mesmo com a sua pequena fé, que ele andou, deu alguns passos, e que depois de Jesus, o único que vai conseguir fazer isso é Pedro. Tudo bem que na internet tem uns loucos aí que forjam um negócio, né? De vez em quando tem uns loucos que aparecem, mas só Pedro, a gente só vai lembrar de Pedro. Então olha e pensa, o que a sua pequena fé pode proporcionar no reino espiritual, se Jesus estiver na sua vida e na minha, amém? Então o primeiro ponto aí é: andar com Jesus é sempre uma oportunidade de preparação para algo maior. Então todas as vezes que a gente está andando com Jesus, a gente está sendo preparado para algo maior. Por isso que a gente precisa ter essa percepção de que eu estou andando com Jesus. Segundo, o que não para você vai te tornar mais forte. Talvez Pedro ele consegue andar, dar alguns passos, porque lá atrás ele viveu uma experiência. E a gente precisa estar vivo nas experiências com Deus. A gente não está vendo mais uma igreja que almeja isso nos dias atuais. Não é saudosismo, mas eu lembro que o batismo com o Espírito Santo era algo que eu desejei. E a igreja está parando de desejar as coisas espirituais. Está parecendo que isso acabou, cessou, que os dons espirituais cessaram, que não existe mais nada disso. Não existe. Lá no discipulado eu estou intercedendo pelo batismo com o Espírito Santo. Tem uma galera que ainda não é batizada com o Espírito Santo. Eu estou orando para que eles sejam. Eu estou intercedendo por eles. Vocês querem? Queremos. Então eu estou intercedendo por vocês. A minha oração é que vocês sejam. Mas qual é o nível de entrega e de intensidade que a gente tem para que isso aconteça? Ah, não, eu quero falar em línguas porque é bonito. Não, eu quero falar em línguas porque quando eu falo em línguas, eu estou sendo cheio de Deus. Eu quero falar em línguas porque quando eu oro em línguas, nem o diabo entende. Só o Senhor e quem tiver o dom de interpretação. Por quê? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou edificando a minha vida. A palavra diz isso. E quer coisa melhor do que edificar a sua vida? Então onde estão aqueles que vão começar ardentemente a buscar isso? Porque estruturar a sua vida faz parte. Você ter os dons espirituais na sua vida. Você ser cheio de Deus, ser quebrantado. Ser alguém que é sensível ao agir de Deus. Você entrar no ambiente e conseguir se conectar, ninguém precisar te ensinar, não, vou precisar de alguém aqui que me leve a esse ambiente de adoração. Não, meu irmão, esse ambiente já está livre para mim e para você. Amém? Mas vamos continuar. Terceiro, você só pode andar sobre as águas se vencer o primeiro medo de estar no barco em meio à tempestade. O problema é que a gente não quer se submeter a algumas coisas. E aí, o próximo passo, ele fica sempre comprometido. Existem passos espirituais na minha vida e na sua, que são comprometidos, por quê? Por que são comprometidos? Porque você não deu o passo que você deveria. Você consegue, de um salto, ir lá para o 7º degrau de uma escada? Não. Talvez se você tentar, você até se machuque. Porque, espiritualmente falando, às vezes existem passos na nossa vida que estão travados e que a gente não deu. E às vezes alguma coisa que você está chamando
na sua vida de retrocesso, é Deus dizendo para você e sinalizando para você: volta para corrigir, volta para corrigir o que você deixou para trás. Sabe aquelas pessoas que vão deixando brecha na vida em tudo quanto é lugar? Tipo aquele que mora de aluguel, aí ele sai, aluga aqui, não paga, aluga ali, não paga, aluga lá, não paga, aluga lá e aluga lá. Daqui a pouco, o que acontece com o nome dele? Ninguém quer te ajudar mais. Por quê? Porque perde a confiança em alguém que não entende que existem coisas na sua vida que não avançaram ainda, e talvez você chame de retrocesso o que Deus está chamando de oportunidade de conserto. Ah, está um retrocesso na minha vida. Volta lá. Volta lá atrás. Conserta aquilo que tinha que ser consertado. E é o que a gente tem que fazer às vezes. Jacó recebeu uma promessa, sim ou não? Sim ou não? Mas a promessa estava condicionada também a um acerto entre ele e o irmão. Se você olhar, a vida dele começa a avançar de forma diferente, a partir do momento em que ele encontra com seu irmão e conserta algo que estava ali. Para de ficar pensando no passado. Eu não estou te chamando para você chegar em casa e refletir. Se tem alguma coisa lá atrás que você precisa voltar e corrigir, Deus trouxe aqui hoje para você entender. Mas você vai entender quando você chegar em casa. Amém? Não é para te frustrar, é para dizer para você: talvez tenha degrau que você não está conseguindo subir, porque tem coisa lá atrás para consertar. E não é fácil reconhecer que precisa consertar alguma coisa, mas é libertador. Amém? Vamos para o próximo. Não repare na força do vento, seus olhos perderão Jesus de vista. O que é reparar na força do vento aqui? Vamos trazer para os dias atuais. Reparar na força do vento significa às vezes olhar para uma fala que você não deveria olhar, e como a gente é suscetível a olhar para uma fala de pessoas. Eu acho muito interessante quando alguém, por uma fala, ele para. Porque pessoas param por uma fala, sim ou não? Desanimam por uma fala. E às vezes uma fala inteira põe em risco, em jogo, um projeto de uma vida inteira. Lembra de Elias? Cara animadão, cheio de empolgação, não é? Não estava? Empolgadão, porque Deus estava fazendo tudo. Deus estava movendo céus e terra no ministério dele. Mas a gente precisa entender que a vida é feita de ciclos. Tem gente que vai e volta, mas tem gente que vai e não volta, porque a vida é feita de ciclos. E a gente não pode olhar para uma frase igual Elias olhou para a frase de Jezabel. Qual é a frase dela? Olha, assim como ele fez com os profetas de Baal, hoje mesmo eu farei com ele. E ele já está tão cego que a palavra de Jezabel é: hoje mesmo eu farei com ele. E passaram alguns dias e nada aconteceu, mas ainda assim aquela frase ainda ecoa na cabeça dele. Porque é assim que acontece na vida da gente quando a gente é sacudido e afetado por uma frase que a gente não gostaria de ter ouvido. E aquela frase ecoa na cabeça dele, ao ponto do próprio Deus alimentar ele, cuidar dele, enviar um corvo para cuidar dele,
dá a ele o alimento, dá a ele a água, mas ainda assim, vendo todo esse cenário e vendo tudo que Deus fez, então o que a gente volta? Qual é o pensamento que a gente volta? Parece que o mesmo Deus que mata 450 profetas de Baal através da vida dele, não é o mesmo Deus agora suficiente de fazer com que ele seja livre de uma mulher afrontadora. Porque às vezes a gente derrota coisas grandes na nossa vida e é vencido por coisas pequenas. Você vence um monte de desafio. E às vezes uma fala de uma pessoa rouba a tua paz de uma forma absurda. Não deixe isso, não se permita isso. Porque aquilo que a gente ouve faz sentido sim. E no reino espiritual tem um peso sim. Mas se é de Deus, você diga, é de Deus, Deus é comigo. Mas se não é, diga, eu repreendo essa voz em nome de Jesus. Essa não é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O problema é que a gente se cala diante do momento em que a gente precisava responder espiritualmente. Não estou dizendo para você brigar com ninguém. Ah, não, falou comigo, agora eu vou brigar. Não, vou quebrar o pau. Não, vou chutar o pau da barraca. Não, não é disso que eu estou falando. A maior resposta que você vai dar é em Deus. Porque o que Elias está querendo, tem mais de 7.000 profetas fazendo. Ele está dizendo, todo mundo se rendeu a Baal. Deus está dizendo, eu guardei mais de 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal e continuam com seus joelhos dobrados a mim. Ou seja, você não pode ter uma visão limitada, porque quando você olha para a tempestade, você não vê todas as possibilidades à sua volta. Amém? Você olha para a tempestade, o barco já se torna pequeno. Você pode estar no maior barco que for. Numa tempestade, o barco se torna pequeno. É ou não é? Mas e o Deus que você serve? Que tamanho que ele fica? É uma pergunta que a gente precisa ter resposta. Qual é o tamanho que Deus fica nessa hora? Porque Jesus ficou grandão para Pedro. Mas daqui a pouco, já não era mais suficiente a voz de comando que disse, vem. E agora ele já olha para onde? Para a tempestade. Olha para a tempestade, vê toda a dificuldade e começa a afundar. Tem muita gente que afunda porque está olhando para uma voz que não deveria, está olhando para um cenário que não deveria olhar. Amém? Então vamos lá para o final. Estamos quase acabando. Jesus acredita que você pode mais. Sabia que Jesus acredita mais em mim do que eu mesmo acredito? E eu já vivenciei isso várias vezes na minha vida. Em várias situações em que eu achava que eu não ia conseguir, eu consegui. E por que isso? Porque Deus talvez está dando um sinal para a gente. E em alguns momentos eu acredito mais em você do que você acredita em você. Como que a gente vê isso na Bíblia, pastor? Em vários momentos. Moisés dá desculpa para Deus e vai falando, Senhor, eu não vou conseguir. Gideão dá desculpa também, eu sou o menor da minha casa. Isaías vai dar desculpa. Você pode ser um menor em algumas circunstâncias, mas Deus continua ainda assim acreditando em mim e você. Amém? Você sabia que às vezes o sucessor dessa igreja pode não estar sentado no ministério e ainda está sentado aí. E ainda não ser um pastor.
e nem ser um diácono, não ser um evangelista, não ser um presbítero. Porque é assim que Deus faz. É claro que pode ser que esteja aqui também, mas pode ser que esteja aí. Quem sou eu? Exatamente como eu pensava. Exatamente como eu pensava quando Deus começou a confiar responsabilidade na minha vida. E é exatamente como eu vou terminar a minha vida, ainda achando que existem coisas que Deus quer que eu faça e que eu não tenho condições. Mas é nessa hora que Ele nos fortalece. É nessa hora que Ele te fortalece. Amém? E o último ponto aqui. Ao subirem juntos ao barco, o que acontece com o vento? O vento cessa. Eis um segredo espiritual para a gente. Tem vento que não está cessando ainda, porque a gente está subindo sozinho no barco. E às vezes, esse barco significa o lugar seguro. Mas não existe lugar seguro, é uma mentira que contaram para você. O lugar mais seguro se tornou uma caverna com um monte de leão, sabia? O lugar mais seguro se tornou uma fornalha quente 7 vezes mais. O que isso significa? Não adianta nada ter um barco no meio de uma tempestade, mas se Jesus não estiver entrando contigo nele, porque o barco está lá, mas a tempestade em volta continua do mesmo jeito. Então o que faz a tempestade cessar não é o barco, é quando Jesus entra com você nele. Tem gente andando sozinho e acha que tem um barco. Ah não, eu tenho um barco. Teu barco não serve de nada se Jesus não estiver com você. Ah, eu tenho um barco e tenho uma rede, eu sei pescar. Pedro também sabia, mas não pegou nada a noite toda. E quando chega pertinho da praia, Jesus diz para ele, lança aí do lado direito do barco. E quando ele levanta a rede, 153 grandes peixes, sabe o que é isso? Não adianta nada ter um barco, ter rede, não adianta nada ser inteligente, não adianta nada ter dinheiro, não adianta nada ter o que você tem se Jesus não estiver na sua vida. Se Ele não entrar com você, não adianta nada. Vem cá, Marcinho, por favor. E às vezes a gente está navegando sozinho. E agora pega isso aí para terminar. Existem dificuldades que serão como esse vento. Pelo simples fato de você entrar com Jesus no barco, o vento já para. Ah, eu preciso orar. A palavra não diz que Jesus fez alguma coisa. Na vez anterior, os discípulos estavam com medo no barco. Jesus está dormindo, eles acordam, Jesus despertam ele do sono. E aí ele fala para o vento se calar e para o mar se aquietar. E tudo isso acontece. Agora, ele está somente entrando no barco. E ele não tem que falar para vento parar, ele não tem que falar, dar ordem para o mar. Por quê? Porque ele está ensinando agora para Pedro, porque Pedro está entrando junto com ele no barco. Então, o que Jesus está ensinando espiritualmente para a gente? Olha, se eu entrar no barco com você, não precisa ter voz de comando para o problema acabar, para o problema parar. Eu só vou entrar com você. Tem lugar que Jesus não entrou ainda na nossa vida, você acredita? Fala para o seu irmão, você acredita que tem lugar que Jesus não entrou na nossa vida ainda? Seja sincero comigo. Tem lugar na sua vida que não está bom ainda, igual a minha? Seja sincero.
Seja sincero. Não, se está tudo bom na tua vida, não levanta. Mas levanta, por favor, levanta. Quero conhecer todo mundo. Que não tem algo na tua vida que não está bom ainda. Na minha também. E por que você acha que não está bom? Porque Jesus ainda não entrou lá. Eu não permiti. Porque é bíblico. Todo lugar que Jesus entra vai ficar bom. Então tem coisa na nossa vida que vai ficar bom, em nome de Jesus. Tem coisa na sua saúde. Tem gente aqui hoje que pode ser curada nesse culto aqui. E pode vir aqui à frente ser curado, sabia? Tem lugar na sua vida e na minha que não está bom ainda. Está tudo escangalhado, desculpa a palavra. Porque Jesus ainda não entrou lá nesse lugar. A gente tem que deixar ele entrar. Vamos deixar Jesus entrar hoje, irmão, nesse lugar que ele não entrou ainda. Fazer como ele fez com Pedro. Pedro, não vou dar voz de comando para vento, para tempestade. Na hora que eu entrar no barco já era, já quietou tudo. E a palavra diz que ao entrarem juntos no barco, lê o texto. O que acontece com o mar? Para tudo. Glória a Deus. Você quer convidar Jesus para entrar nessa área da sua vida? Saúde. É profético isso. Não estou brincando com vocês, não. Eu creio. Eu estou pedindo para Jesus entrar.